Então a gente dá continuidade ao nosso estudo. A gente começa agora um novo ciclo de estudos. A gente sempre... Sejam bem-vindos, né, todos que estão chegando aí pela primeira vez. A gente tem esse momento inicial, onde a gente busca essa conexão espiritual através do silêncio, desse trabalho de introspecção. Depois das músicas. E aí a gente chega nesse momento, onde é o momento onde a gente traz algumas reflexões sobre as palestras do guia, que é um trabalho oferecido pela Eva Pierracos. Ela já faleceu, mas deixou um legado maravilhoso, de muitas palestras, 263 palestras, cada uma com um tema, com muito conteúdo psicológico e espiritual. Então, a palestra de hoje é a número 114. Eu não consigo mais conceber um caminho espiritual que não tenha uma dimensão psicológica. Não dá mais para a gente pensar em perdão, que são, né, um apelo extremamente religioso, trazido pelo Cristo, pelo cristianismo, todas as religiões de uma forma geral, né? Perdão, compaixão, o amor, sem a gente entender psicologicamente os caminhos para que a gente possa se desarmar das nossas mágoas, do nosso ódio, da nossa raiva. Então, não basta só a gente querer perdoar e nos forçar a perdoar. Existe um caminho emocional para nos desarmar dessa condição que nos afasta do perdão. E o guia ele vem apresentar toda essa dinâmica emocional, vem nos ajudar a compreender de uma forma mais profunda caminhos psicológicos para que a gente consiga alcançar esses objetivos. E uma das coisas que ele sempre nos diz é que não é fácil e nem rápido. Quem estiver procurando um caminho fácil ou rápido, essa não é a melhor casa, esse não é o melhor grupo, porque a gente pode até encontrar um alívio rápido e fácil para alguns sintomas, para algumas questões que já estavam assim prontas para poder se soltar. Mas quando a gente fala da mudança da personalidade, a gente que vem da psicologia estuda isso, é algo complexo, é algo que é um trabalho para anos. Para quem acredita, é um trabalho para vidas. Talvez agora nessa vida eu estou dando continuidade ao que eu já comecei. E eu vou continuar nas próximas aquilo que eu vou começar agora. Tem gente que fala, não vai dar tempo. Não preocupa com o tempo. Porque você continua. Você vai tirar essa vestimenta de carne, mas você vai continuar mantendo a sua consciência com a estrutura que ela é. Você não vai deixar de amar se você ama, e você não vai deixar de odiar se você odeia, só porque você perdeu a vestimenta de carne. Seria muito maravilhoso e milagroso e miraculoso se perder a vestimenta de carne fosse suficiente para a gente se transformar emocionalmente. Então, é trabalho. É um trabalho que a gente é convidado. E que a gente aceita e essa ideia de um trabalho quando a gente pensa no desenvolvimento profissional. A gente sabe o quanto alguém que se torna bem-sucedido profissionalmente,
teve que pagar um preço para que isso acontecesse. Desde estudar todo o segundo grau, passar no vestibular, sustentar anos de faculdade, e depois especializações e dedicações. E quem teve sucesso se dedicou. Se dedicou muito. Eu ouvi uma pessoa falando de uma pesquisa do que tinha em comum as pessoas bem-sucedidas. 10 anos de investimento, era o mínimo. 10 anos de prática naquilo que ele se propõe. Não é 10 anos contando a faculdade, não. É 10 anos fazendo aquilo. É 10 anos operando. É uma média para que a gente possa dizer: eu estou fazendo bem. Não é que eu sei tudo, mas agora eu tenho uma segurança de estar fazendo bem feito. E quando a gente fala de dedicação nesse trabalho de desenvolvimento interior, nós também precisamos de uma jornada de trabalho. Alguns já começaram, outros estão começando agora, outros ainda vão começar. E outros querem, mas não sabem como. E a maneira que eu vejo mais comum da gente abordar as nossas necessidades de mudança é com uma rajada interminável de cobranças. Cobranças e mais cobranças de querer ser o que a gente não dá conta de ser. Então, aqui nós estamos sendo reforçados semanalmente pela ideia de que esse trabalho e essa faculdade, essa jornada interior, ela se dá com a nossa capacidade de desenvolver a nossa autoobservação a níveis cada vez mais profundos. Porque a gente se observa ainda de uma forma muito superficial. A gente está aprendendo a fazer um contato conosco de uma forma mais profunda, que não seja só o pensar sobre isso, mas que englobe o sentir isso e o sustentar, a experiência sentida dessa situação. É uma outra dimensão. É uma outra dimensão de contato interior. Que a gente está aprendendo, a gente está começando a aprender. E o guia nos diz que às vezes a gente encontra algumas coisas e acha que já está bom. E acha que porque eu vi aquilo, porque eu trabalhei aquilo em algum momento, que aquilo já é suficiente. E que essa é uma ilusão. Que a gente precisa pegar um ponto e investir nesse ponto. E quantas vezes a gente chega num ponto que é relevante, que é importante, seja um sonho que traga, ou um tema que chega com uma carga emocional muito grande, e a gente deixa ele de lado, o que acontece é que isso vai voltando para as camadas inconscientes do nosso ser. E aí a gente perde de vista de novo. Eu lembro uma vez que isso é tão forte que nós temos uma tendência muito grande em evitar tudo aquilo que seja desconfortável. É um mecanismo da nossa mente. E a gente estava fazendo um treinamento de um trabalho de regressão, que a gente estava se formando, e esse treinamento era a gente encontrar e praticar conosco. E ele era todo feito com consciência. Não tinha uma hipnose, não tinha nada que trouxesse para nós uma inconsciência, né? Mas acabava o trabalho, todo mundo lembrava daquilo que veio. Mas vinham coisas, porque a gente vivia isso num estado alterado de consciência. Quando a gente passa a se concentrar na nossa vivência interna, a gente começa a ter acesso a coisas que normalmente a gente não tem. Não sei se vocês já percebem isso no trabalho de vocês.
durante o nosso dia a dia, a gente vive num estado de tensão voltado para o externo. Tem que estar muito atento ao externo para atravessar a rua, para poder dirigir, para poder dar conta da vida. E esse estado normal de tensão que a gente vive é um estado que nos deixa desconectados da nossa vivência interna. Quando a gente para um pouquinho para respirar, para dar atenção, começam então a emergir coisas que a gente não tinha percebido. Quanto mais a gente fizer isso, quanto mais a gente der atenção à nossa experiência interna, mais coisas vão vir para poder sinalizar o que a gente precisa de ouvir para corrigir a nossa rota. Então, esse foi um momento em que uma pessoa viveu, a gente estava num trabalho de regressão, e ela viveu e trouxe para nós um monte de coisa. Ela foi se vendo numa vida, foi trazendo conteúdos, imagens, emoções. E o nosso professor falava assim: quando você acabar de sair de um processo de regressão, para e escreve. E é o que eu às vezes falo para os alunos a respeito da focalização, que é um trabalho também introspectivo. Quando a gente acaba, escreva. Só que ela não escreveu. Mas foi uma história, foi 1 hora de trabalho, muita emoção, toda uma dinâmica interna ali se revelou. Aí no dia seguinte a gente se encontrou para poder discutir sobre o caso, discutir sobre aquilo. E aí ela olhou para nós e falou assim: eu não lembro de nada. 1 semana depois, ela não se lembrava de absolutamente nada. Não lembrava. Então algo se revelou, e como ela não deu importância para aquilo, ela não trabalhou aquilo voltou para um lugar inconsciente, e ela perdeu todo o trabalho. A gente foi tentando recapitular algumas coisas com ela. Então é assim que a gente faz, igual um sonho, que a gente acorda e lembra que sonhou, aí a gente não anota, e depois corre o risco de eu esquecer que eu sonhei. Então, esse é um trabalho da gente começar a ter mais consideração com esses nossos conteúdos psicológicos que se revelam para poder nos ajudar a uma mudança. E se a gente não dá importância para isso, isso volta. Aí depois aparece de novo em forma de doenças, dores de gargantas, dores no estômago, dores de cabeça, alergias. E a gente vai encontrar crises de outra forma. Então, olha que frase animadora que o guia começa essa palestra. Nenhum de vocês jamais vai encontrar uma dificuldade que não tenham força suficiente para vencer. Tudo aquilo que a gente vive está proporcional à nossa capacidade de vencer. Entendendo que vencer essas dificuldades não significa lidar com aquilo que seja impossível ou irreversível, mas com a minha relação com aquilo. A gente vê pessoas, por exemplo, que têm experiências onde elas acabam vivendo situações de perda, e seja perda de questões físicas, um braço, uma perna, de parentes, de trabalho. Mas cada uma dessas perdas elas vão gerar dificuldades. E aqui o que ele está chamando a atenção é isso. Nós temos condição de lidar, de vencer cada uma dessas dificuldades. Tem gente que lida com as mesmas perdas, mas de forma muito diferente. Eu conheço pessoas que, diante de uma demissão, ela entrou em depressão e lá ficou 30 anos. Porque ele não suportou a experiência de perda, que para ele representou uma humilhação, um fracasso tão grande, que ele se deprimiu. E assim ficou. Não duvidem dos recursos de força que existem na alma de vocês. Acionem esses recursos interiores. Isso dará força a vocês. Em lugar de dependerem
do que vem de fora. Toda espécie de bênçãos e ajuda divina, de qualquer tipo, são possíveis unicamente por meio de vocês, por meio da força que já existe em vocês, que está dormente em seu interior. Então, nesse momento, a gente vê mais uma vez a versão humanista do guia. Não é bom? Confortante. O que eu chamo de versão humanista? A crença na capacidade do ser humano, a confiança na capacidade do ser humano de crescer, de se desenvolver, de superar. Nós temos outras teorias psicológicas que são vistas com certo pessimismo, ou com, pelo menos que não tem necessariamente uma versão otimista. E aqui a gente vê um olhar extremamente otimista, dizendo para nós: vocês têm recursos, vocês são capazes. E existe uma força dentro de vocês que pode ser movimentada a favor de vocês. Só que geralmente essas forças ficam dormindo. Seja porque a gente não acredita que é capaz, ou porque não sabe movimentá-las, não sabe ativá-las. Mas nós temos recursos. Nós temos recursos. Eu estou lembrando agora de uma psicografia de Chico Xavier, que é, para mim, a psicografia mais linda que ele trouxe. Um clássico do Espiritismo, que é Paulo Estevam. E, se não me engano, foi nessa obra mesmo que, em determinado momento, Paulo já tinha convertido, já estava em pleno trabalho de divulgação do cristianismo. Foi o maior divulgador de todos os tempos do cristianismo. Quando ele se deu conta do que era o Cristo, do que era a proposta, ele se julgou com toda a intensidade da alma e fez o que ninguém fez. E então, ele saía visitando vilas, ele saía encontrando lugares, ele era apedrejado, saía dos lugares apedrejado, e ele não desistiu. E assim ele foi fundando pequenos grupos, e chegou um momento que ele não tinha mais como acompanhar os grupos que ele criava. Ainda mais naquela época, onde o transporte era de cavalo, né, muito difícil. E então, ele sente uma voz, que seria a voz do Cristo, falando com ele: Paulo, usa os poderes do Espírito. E daí onde você está, fale, escreva, envie. Envie as cartas para onde você não está dando conta de chegar. E assim então ele começa a escrever as cartas, inspirado por Estevão, inspirado, por essa energia crística. E a gente tem acesso a essas cartas que ele ia escrevendo para as comunidades cristãs, trazendo aí alertas, instruções, as epístolas de Paulo. Então, quando ele estava sem saber como fazer, ele entrou em oração e pediu ajuda, e ali ele escutou dentro dele: você tem recurso, usa os poderes do Espírito. E é disso que o guia está falando para nós. Nós temos poderes para sair, para encontrar saída para aquilo que a gente não vê saída, para encontrar formas melhores de me relacionar com aquelas pessoas que está sendo difícil me relacionar. Eu posso encontrar saída para desenvolver a minha fé, se eu estou achando difícil desenvolver. Eu posso encontrar, porque existem infinitas possibilidades. A gente aqui não vê e fala: não tem jeito. E a pior coisa que a gente pode falar para nós é isso: não tem jeito, eu não dou conta. Nesse momento eu me fecho. E quando eu me fecho, quando eu desacredito, acabou. Eu já entro para a luta derrotado.
Se vocês recebessem ajuda de fora, isso poderia ser agradável durante algum tempo, mas não aumentaria a autoconfiança, a dependência de si mesmo, a independência, o respeito próprio. Portanto, busquem em seu interior. Esse é o caminho. A gente pode receber uma ajuda de fora, uma instrução, como essas palestras são para nós uma ajuda de fora, que chega apontando um caminho, né? Mas o caminho é para dentro. Todas as palestras, todas elas apontam a mesma direção, é para dentro. E às vezes a gente encontra, né? Tem muitos lugares que estão cheios de mestres, de espíritos, de gurus, de pastores, de padres, que estão ali dizendo o que fazer, de psicólogos, né? Na distorção da psicologia, dando uma direção, dizendo o que fazer de uma forma distorcida, porque nos aliena de nós mesmos, nos afasta da nossa experiência. Eu já vivi uma relação assim no começo da minha busca espiritual, de encontrar alguém que por um momento eu acreditei que ele sabia mais de mim do que eu mesmo. Então ele me dizia coisas a meu respeito que eu não questionava. E aí ele falava para a turma, agora façam isso, aí todo mundo ia fazer. Agora façam yoga, aí todo mundo ia fazer. E como se aquilo fosse o melhor. Até que eu comecei a me dar conta, não, peraí, ele está falando de uma coisa que não corresponde ao que eu estou sentindo. Ele está falando que é isso, mas não é o que eu estou sentindo. Isso só foi possível quando eu comecei a despertar para essa observação interna com mais clareza. E quem, né, sela a salvação dessa alienação, ao meu ver, é um psicólogo que a gente entende como um mestre mesmo da psicologia, que chama Carl Rogers. Carl Rogers tem uma frase que para mim é emblemática, que ele diz: a sua experiência é a autoridade suprema. Então, quando a gente começa a trazer mais autoridade para a nossa experiência, a confiar na nossa experiência, que a gente fica esperando muita validação, confirmação. É isso mesmo ou eu estou ficando doido? É isso mesmo? Eu posso confiar nisso que eu estou sentindo? A gente ainda é muito inseguro. E Carl Rogers, ele confiava muito na experiência, no ser humano, na experiência dele, no que ele sentia. Então nós estamos aprendendo a trazer a nossa referência para dentro de nós e a confiar nisso. O resto vai ser ilusão. É comum o homem dizer que a vida é difícil e dolorosa, que a vida é uma provação, que confunde e causa perplexidade, que a vida não tem sentido. Ele acredita que ele e a vida são dois fatores separados. Não são. O que quer que a vida seja para vocês, é isso que vocês são. Olha que coisa. Mais uma vez ele reforçando essa ideia e essa consciência de que o que a gente está vivendo hoje na nossa vida é um reflexo da nossa vida interior. Se não está boa a sua vida, não é porque Deus não está te dando. Não é porque tem alguém te negando. É porque eu estou criando essa realidade com o meu jeito de pensar, com o meu jeito de sentir. Então o tempo todo, se vocês repararem, o que ele está fazendo conosco? Reforçando para nós a noção da nossa responsabilidade. Que durante muito tempo as religiões distorcidamente deram a entender, ou a gente entendeu por um lado, deram a entender por outro, de que a responsabilidade não é nossa. Então aqui está trazendo para nós o nosso poder de mudar, o nosso poder de arruinar a nossa vida com a nossa forma de pensar e de sentir.
o que é a nossa vida não está separado de quem nós somos. O que vocês acham da sua vida é uma reprodução exata do modo como vocês se veem. Ele está dando mais uma pista. Dependendo de como você se vê, a sua vida vai se expressar e corresponder a isso. Se eu me vejo como uma pessoa incapaz, um monte de coisa não será possível na minha vida. Eu olho para o outro e falo, nossa, fulano consegue tanta coisa. Eu conversava com um médico uma vez que estava querendo fazer um exame de residência, uma especialização, e ele falava assim, eu não vou passar porque eu não mereço passar. Ele estava se vendo como desmerecedor. Eu falei, por que você não merece passar? Porque eu não estudei o suficiente. É muito candidato, muito concorrido, e eu sei que eu não estudei o suficiente, o pessoal vai estudar, então eu não mereço. A prova, ela é uma avaliação exata de quem estudou. E assim, com essa mentalidade, a chance dele passar realmente é muito pequena. Porque ele já perdeu, ele já está indo derrotado. Talvez ele nem vá fazer a prova com essa mentalidade, que é a consciência que ele tem de si. Pode ser que ele até acorde no dia com uma preguiça enorme, sem saber porquê, e falar, eu não vou não. Eu sei que eu não vou passar mesmo. Ou então vai, mas vai com uma insegurança, com uma indisposição. Chega lá e marca uma questão que ele sabia que estava certa, aí marca a outra errada. Depois fala, não, por que eu marquei essa? Eu sabia que era outra. Então, a imagem que ele tem de si vai criar o destino dele. A imagem que a gente tem de nós cria o nosso destino. E aí é o convite para a gente se dar conta de quem nós somos, de quem eu acho que eu sou, de como eu me vejo. Como eu me vejo. E a gente vai se surpreender muitas vezes ao perceber que a gente se vê de um jeito muito diferente com que as pessoas à nossa volta nos veem. Principalmente aqueles que são mais próximos, que nos conhecem de um jeito mais verdadeiro, né, que conhecem partes que geralmente a gente consegue esconder nas relações mais superficiais. A convivência revela. Tem gente que adora... Minha esposa fica brava quando alguém chega perto dela e fala assim, Mateus é tão calminho, né? Paz que ele é, né? Aí eu olho para ela assim, ela é que sabe, né? Então, quando eu comecei a me dar conta do meu nível de ansiedade, eu me assustei. Porque eu tinha uma imagem minha de um yogi. Eu fazia yoga, eu fazia meditação 2 vezes por dia, yoga. Teve uma época que eu era exagerado. Estudava, fazia meditação 2 vezes por dia, yoga, fazia tudo, tomava os floralzinhos, tudo beleza. Aí eu fui fazer um tratamento com uma moça que fazia iridologia, era o índio, fazia iridologia. E aí ele pega aquela lupa assim, põe no meu olho, fala assim, nossa, você é ansioso demais. Eu? Tô vendo aqui na sua íris, é muita ansiedade. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei, gente, olha de novo, vê se você tá embaçada essa lupa sua aí.
chovendo. Vou te dar aqui uma flor de laranjeira. E aí eu comecei a me dar conta, será que eu sou ansioso? E hoje eu já aceito que eu sou. Mas isso foi um trabalho de autoconhecimento. E se eu aceito que eu sou, hoje eu posso começar a fazer algo para mudar. Quando eu não aceito e não vejo, como é que eu vou mudar? Essa é a beleza e a importância do autoconhecimento. Várias filosofias e religiões incitam vocês a parar de lutar. Essa é uma verdade. Está entre aspas ali o parar de lutar. Mas ela muitas vezes é mal entendida e aplicada como se significasse ceder, resignar, deixar de afirmar seus direitos, tornar-se passivo e apático e, portanto, deixar de procurar se realizar e atingir suas metas. Essa atitude leva à indiferença e à indolência, à estagnação e até ao masoquismo. Leva à crueldade de não se importar com a melhora das condições que podem ser melhoradas para vocês e para o mundo que os rodeia. Tem condições que não dá para ser melhorada. A pessoa morreu, ela morreu. Mas tem condições que podem ser melhoradas. Como que eu lido com isso? Nesse caso, essa pessoa, é assim que ele estava vendo. A gente começou a refletir se realmente uma prova é um critério que hoje a organização médica, estudantil, a organização educacional desenvolveu para avaliar. Mas será que uma prova é capaz de avaliar se eu realmente estou apto para me tornar um residente em psiquiatria? Um residente? Uma prova, ela vai avaliar um aspecto. Eu lembro de provas que eu fiz na faculdade, que estavam avaliando ali minha capacidade de ser psicólogo, me fazendo decorar as áreas do cérebro que eu decorei para passar na prova. A parte que eu não decorei, eu olhei do coleguinha. Mas eu não lembro de nada disso. Isso não define em nada a minha prática hoje. Minha prática não está ligada a um trabalho neurológico, não está. Assim como outras, elas foram necessárias, estavam ali como critério de avaliação, mas não são elas que definem. O nosso modelo de avaliação hoje ainda era muito intelectual. A gente estava refletindo, porque a experiência dele, ele viveu muito tempo na prática. E agora que ele está, depois de anos fazendo prática, que ele está indo para a residência. Só que essa prática deu a ele um desenvolvimento de atendimento, um desenvolvimento humano, que isso não vai ser avaliado. Uma prova não avalia a humanidade daquele médico. Uma prova não avalia a sensibilidade daquele médico, a sanidade daquele médico. Tem muita pessoa perturbada emocionalmente que é muito inteligente. Passa em tudo quanto é prova aí. E vai ser juiz, vai ser médico, vai ser sabe lá o quê? Uma responsabilidade enorme. Emocionalmente são doentes. Doentes. Basta a gente olhar os jornais, notícias. Não é verdade? Não tem uma avaliação emocional. Então dizer que eu não mereço passar porque eu não tenho aí um estudo intelectual, eu posso até não passar porque eu não correspondi às questões daquela prova. Mas eu posso me sentir merecedor dessa oportunidade. E quando eu me sinto merecedor, eu já abro uma possibilidade daquele pouco que eu estudo cair na prova. Você estudou 70%, eu estudei 30%, mas caiu os 30%. Sinto muito, mas eu passei. Acreditei, estudei dentro do que eu podia e não é que caiu. Percebe? Essa dinâmica
porque eu me sinto merecedor, porque eu abro a possibilidade, porque eu acredito. Aconteceu isso aí com o meu padrasto. Ele foi fazer um concurso para ser professor em São João del Rei. Aí tinham muitos temas. Vários ele já conhecia, mas não estudava há anos. Ele falou assim, vou pegar só os que eu não sei nada. Ele estudou 3 e caiu os 3. Caiu os 3 que ele estudou. É isso. Ele acreditou. Né? Passou morando lá. Ele acreditou. Então aqui, ele está dizendo que muitas vezes, na distorção dessas crenças religiosas, a gente entende de uma forma muito equivocada essa ideia, não, deixa para lá, não luta não, né? Como se fosse cristão se deixar ceder, não lutar. Nós temos uma interpretação muito distorcida, tem muitas imagens do cristianismo que ficam apenas com a crucificação, com Jesus da cruz, com Jesus abatido, com Jesus que se rendeu, que não lutou, porque ele, na verdade, ele não lutou naquele momento. Ele podia ter lutado, ele podia ter se rebelado, ele podia ter levantado a rebelião do povo judeu. Ele escolheu não fazer. E isso foi muito mal interpretado. Ele escolheu não fazer. Tem uma passagem que ele diz, ninguém tira a minha vida. Eu a entrego. Eu dou a minha vida. Até nesse momento ele tinha autonomia do que ele estava fazendo. Mas tinha um propósito, tinha um sentido maior para aquela entrega. E que isso muitas vezes é mal compreendido. E é tomado por nós como se algo às vezes não está bom na minha vida, porque essa é a vontade de Deus, é que Ele quer que eu sofra. É a minha cruz. É a minha cruz. Então aqui ele está dizendo, olha, reflitam sobre isso que vocês estão deixando de lutar. Então nesse texto ele fala que tem uma luta saudável e tem uma luta doentia. E que a luta saudável é essa que há sempre algo a ser feito para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa melhorar a nossa vida. Mesmo que sejam com questões, né, aceitando questões que eu não posso mudar. Tem condições que podem ser melhoradas. E quando a gente desiste das condições que podem ser melhoradas, isso é um masoquismo. Isso é um abandono de nós mesmos. Mesmo que a gente tenha em vista que aquilo que pode ser melhorado não seja algo imediato. Mas talvez eu vou precisar de um tempo, de um investimento para melhorar esse aspecto meu. Para melhorar essa forma de lidar com a situação, para encontrar um caminho, né? Quero melhorar profissionalmente, um desejo digno, eu quero encontrar uma pessoa para me relacionar, eu quero sair de casa. Tem um processo que precisa ser respeitado, mas é possível, eu estou pedindo algo que é legítimo. É possível, aí essa é a imagem que ele traz para nós nessa palestra. É longo esse slide, mas eu achei que valia a pena recortá-lo pela beleza simbólica dessa imagem. É possível represar um rio ou uma corrente. A água flui até a represa e aí interrompe seu curso, deixando de fluir depois da represa. Mas quanto mais água se acumular por trás da represa, maior será a energia da água acumulada, até que ela explode a represa, transborda e destrói não só a represa, mas toda a vegetação e as estruturas ao longo do caminho. Não é necessário destruir a represa ou barreira de maneira tão violenta. A represa não precisa ser construída, mas já que ela foi, precisa ser eliminada. Vocês podem se esforçar para eliminá-la de forma gradual e sistemática. Esse é o processo consciente
do autoexame. Esperar até a natureza agir contra a vontade de vocês, por assim dizer, significa que a barreira será arrastada pela força das águas. Quando a vida é dura com vocês, quando as atitudes destrutivas acumuladas, cujas origens estão por trás da barreira, finalmente extravasam. O homem passa por crises e colapsos de diversos tipos e graus. Então essa é a imagem que essa palestra traz. A ideia de que existe em nós uma dificuldade tão grande em lidar com esses conteúdos emocionais, em lidar com essas experiências dolorosas, que a gente cria uma represa para elas. É um conceito de repressão. A gente deixa de dar atenção para aquilo. Só que quando eu deixo de dar atenção para aquilo que foi insuportável, isso não deixa de existir. Isso fica ali represado no meu campo experiencial. Isso vai atuando e afetando a minha vida de alguma forma. Fico ansioso e não sei porquê. Eu fico pesado e não sei porquê. Eu fico constantemente desanimado e não sei porquê. Aquilo ali está atuando de alguma forma, que eu não estou vendo, porque eu parei de dar atenção. Porque eu achei que se eu parar de dar atenção, esse é o maior mecanismo de defesa que a gente tem. Quando eu paro de dar atenção, eu acho que eu me livrei daquilo. Mas aquilo só está represado. E vai depois se acumulando mais, essa represa mais. E ela fica ali, até o momento que a gente volta naquela palestra da crise. A barreira rompe. E eu falo, não sei o que está acontecendo, minha vida está de ponta para está tudo dando errado, que isso, que coisa horrível, o que está acontecendo? São as crises que vêm arrastando essas barreiras e fazendo essas águas eclodirem. Tem algumas pessoas que eu atendo que elas ficam ali com uma dificuldade enorme de acessar essa experiência interna. E elas ficam ali anos, às vezes, até que vem uma situação que rompe essas barreiras. E aí elas entram em contato com coisas que elas estavam resistindo, fechadas, distantes. E aí, com essa situação, tem um jeito de caminhar um pouco mais. E assim é o proveito de cada doença, de cada sofrimento. Essa é a função da dor na nossa vida. Se a gente parar para pensar, né, nas crises que a gente vive, nas crises que a gente já viveu, nas dores que a gente já viveu, todas elas trazem por trás delas uma força transformadora que não estava sendo possível de ser acionada sem a crise. Então aqui o convite dessa palestra é o que é? A gente ir em direção a essas barreiras, essa que é a boa luta, e tentar tirar essas barreiras para ir de encontro ao que está represado. Todos nós temos uma represa. Todos nós temos. Seja de questões infantis, questões de outras vidas, questões da adolescência, questões ligadas ao seu último relacionamento. A gente não dá conta de viver plenamente todas as nossas experiências. Quando a gente consegue viver plenamente as experiências, elas vêm e aí a gente vive aquilo tem um efeito, chora, dói, eu vivo aquilo, eu aceito, eu não brigo com aquilo, eu respiro aquela experiência com toda a dimensão que ela tem, aquilo passa por mim e aí eu me libero. Mas geralmente, diante da dor, o que a gente acontece? Fisiologicamente, a gente falando, se eu começo a te apertar aqui, começa a doer, o que você vai fazer? Tensionar. Diante da dor a gente tensiona, tanto fisicamente, né? Você sente que o carro vai bater, você trava todo para tentar se proteger da dor. Se emocionalmente você está vivendo uma ameaça, ela vai te largar, você vai perder, eles vão te aceitar. Qualquer ameaça emocional que a gente possa viver não vai gostar de você se fizer isso.
trava. Né? E isso, diante de situações e experiências mais dolorosas, essas travas aconteceram. E isso cria, então, uma separação com a experiência. E a gente se impede de viver plenamente, de deixar essa água correr. E nesse momento ela é represada. Então nós precisamos ir de encontro ao que está represado e dizer: eu quero deixar isso passar, eu quero deixar essa água correr pela minha vontade, pela minha decisão. Eu quero deixar isso vir à tona. O que está bloqueando a minha vida? O que está me impedindo? E aí, se a gente começa a dizer sim, se a gente começa a parar para observar, vai vindo. Vão vindo coisas. Coisas que às vezes já estavam ali, mas não estavam sendo, não tinham atenção nossa. Então, gradualmente, a gente pode ir batendo nessa porta, que ela vai se abrindo. A gente pode estar, né, dando uma martelada nessas barreiras, e aí vão saindo águas. E cada vez que saem essas águas, nós vamos encontrando alívio. Vai diminuindo a pressão, vai diminuindo a tensão que a gente vive. Porque toda tensão que a gente vive, por trás dessa tensão, sabe o que existe? Os nossos medos. As nossas distorções na percepção da vida. Como esse amigo que estava com essa visão distorcida. De que, diante da forma com que eu me vejo, que eu vejo a vida, eu não mereço. E quando eu defino isso, eu crio uma tensão. Eu quero uma coisa que eu não mereço. Olha que conflito. Isso para tudo, para um monte de outras coisas. Então, quando a gente começa a olhar para essa represa e deixar isso vir à tona, a gente tem a chance de começar a se reconciliar com aquilo que a gente divorciou dentro de nós. Quando o rio não é represado, a sujeira e os resíduos que ele contém sobem para a superfície e assim é mais fácil eliminar. A água se regenera sempre, em sua pureza e frescura. Finalmente tem forças para livrar o rio dos destroços de um naufrágio. Quando a gente não está fazendo oposição, né, qual que é a luta doentia? A luta doentia é quando a gente tem a resistência de lidar com as experiências. A resistência de lidar com a vida. Então, quando a gente resiste a esse trabalho interno, a gente começa a lutar de uma forma doentia para que a vida seja boa de formas com recursos exteriores somente. Ele nunca vai ser bom, nunca vai ter uma pessoa que vai me preencher totalmente, nunca vai ter dinheiro que vai me suprir todas as necessidades, nunca vai ter um trabalho que seja bom o suficiente, porque eu só estou buscando fora. Essa é a luta doentia. A luta doentia é resistência. O homem usa todo o seu poder para resistir e lutar contra tomar consciência do que está nele. É isso que o guia está tentando reverter dentro de nós. É um processo lento, a gente precisa ter paciência conosco. Mas, né, se a gente tivesse sido educado no jardim de infância para isso, né, tivesse uma matéria de autoconhecimento, autoconhecimento 1, autoconhecimento 2, autoconhecimento 3, isso no maternal, depois maternal 2 mais, autoconhecimento 1, 2, 3, não é? Lógico. Não ia ser bom? O MEC um dia vai mudar. Vamos ser otimistas. Porque ele vai entender que nós precisamos formar pessoas. Né? Como conviver como conviver dois. Né? Nós vamos chegar. Como nós não temos isso ainda, nós não temos essa cultura. E ela está sendo despertada em nós há muito pouco tempo. Nós estamos tendo na humanidade hoje, né? Me desculpe os pessimistas, mas nós temos na humanidade hoje um recurso maravilhoso que a humanidade nunca teve. São muitos caminhos hoje, muito acessíveis, para a gente poder se tratar como nunca foi possível. Nós temos hoje a psicologia, nós temos várias linhas da psicologia, nós temos vários e vários trabalhos espiritualistas,
com convites maravilhosos para que a gente possa, de várias formas diferentes, fazer esse caminho. São muitos caminhos, eu não identifico esse caminho. Tem problema? Tem mais 200 aqui para você escolher. 200 formas terapêuticas. Eu não quero fazer acupuntura porque a agulha me finca. Não tem problema, faz reiki, faz homeopatia, faz psicoterapia, faz teta healing, faz o que mais? Nós vamos ficar aqui. Toma um floral para Fátima. Vai no centro espírita, toma um passe, faz um tratamento espiritual, faz uma constelação familiar maravilhosa. E a gente pode falar aqui, ó, centenas de possibilidades. Mas todas elas só vão funcionar e ter de fato um efeito duradouro se ela nos conduzir para um trabalho de autoconhecimento. Se ela nos conduzir para dentro de nós. Caso contrário, vai ser um recurso externo que eu vou ficar dependente lá. Dependente, eu vou ter que ir lá de novo, vou ter que ir lá de novo. Não. Cada vez que eu vou para dentro e deixo essa represa se soltar e atualizo a minha imagem de mim, eu ganho autonomia e força para vencer minhas dificuldades. Só que a gente ainda usa muito o nosso poder para resistir a esse encontro interno e buscar fora. Quando a gente faz isso, resistindo à consciência interna, a gente estanca esse fluxo. O fluxo das nossas emoções. E essa é a luta doentia. Jung tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim: o homem é capaz dos maiores absurdos, das coisas mais absurdas, para fugir da própria sombra. A gente é capaz de matar, a gente é capaz de morrer, para não ter que lidar com a nossa sombra. É isso aqui que o Guia está falando. A gente usa o nosso poder de forma equivocada. Então nós estamos encerrando. Vou convidar vocês a fechar os olhos para a gente poder firmar essa última intenção que o Guia nos traz. Que é nesse momento de estar fortalecendo, firmando essa intenção de ativar o nosso poder na direção saudável, na luta saudável, de olhar para nós, de encontrar coragem, de encarar a nós mesmos e as partes nossas que estão criando sofrimento em nossa vida, que estão criando uma realidade que não está satisfatória para nós. De buscar agora a nossa vontade de acionar o nosso poder interior, o nosso poder espiritual, de dizer eu quero ver, eu quero deixar fluir aquilo que um dia eu represei, que um dia eu virei as costas. Eu quero deixar que venha à tona o que eu preciso ver para transformar a minha vida. Para isso, então, a gente conta com toda a ajuda dos nossos protetores, com toda a ajuda divina a nosso dispor para essa tarefa. Que assim seja.